inicial que não rolou por aquela hora. Professora, essa aula, quando ela está lá no portal ou no YouTube, isso que a senhora está marcando vai estar lá ou não? Não, tá. O que eu marco de vermelho fica. Obrigada. Nada. Ó, é... o acúmulo de muco, tá? Ele vai levar aí. Como que tá o nome para vocês aí do acúmulo de muco? Tem alguém que está com esse nome específico? Degeneração. Degeneração mucoide. Mucoide, tá. Achei que ia ter outro nome. Nome fácil, né? Degeneração mucoide. Deixa eu ver se tem mais algum outro que possa. Vocês podem entrar. Não. É degeneração mucoide mesmo. Então, a degeneração mucoide, também conhecida como degeneração, como acúmulo de muco, ok? Mucoide. Ela vai ocorrer pela hiperprodução de muco pelas células, tá? Então, a degeneração mucoide é o acúmulo de muco que ocorre pela hiperprodução de muco pelas células, ou seja, a minha célula produz muita quantidade de muco. Hiper é muito, tá? Quais células que vão produzir muitas quantidades de muco? As células mucíferas, que têm a função de produzir muco, porque o muco ele é importante. Ele só não é importante em excesso, tá? Aonde estão essas células, tá? Trato digestório, respiratório. Mas quando elas são produzidas em grande quantidade, elas levam ali uma abarrotagem de glicoproteínas. Então, fica sobrecarregado o sistema de glicoproteínas, podendo exclusivamente causar a morte celular ou pela síntese exagerada de mucinas em adenomas e adenocarcinomas, vou explicar o que é isso, as quais geralmente extravasam para o interstício e conferem os mesmos aspectos do tecido mucoso. Então, é o seguinte, se eu tenho um acúmulo de muco, esse acúmulo de muco, ele leva ali a uma sobrecarga de glicoproteínas, tá? A abarrotagem, né? A sobrecarga ali de glicoproteínas. Essa sobrecarga pode levar à morte dessas células, porque o muco ele impede que as minhas células façam as metabolizações necessárias.
E pode levar também a acabar tendo ali como causa, né, na verdade, os ademos carcinomas, que a gente vai ver que isso é um tipo de câncer, tá? Então, essa alteração de mucosa, por ser muitas vezes causadas por um processo inflamatório, alguma coisa assim, essa produção excessiva de muco, ela também pode estar ligada à questão de câncer, tá? E ela vai levar, então, a essa aborrotagem dessa glicoproteína, ok? Consequentemente, pode levar à morte celular, a necrose ali do meu tecido, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente consegue ver um tecido que às vezes está com uma ferida, beleza? Está com muito pus, é o muco, ok? Se aquela ferida ela não é cuidada, aquela célula que está ali no muco, que vai impedindo até mesmo a oxigenação dessas células, essas células começam a morrer e depois evoluem para um tecido que? Necrosado, preto, tá? E aí esse tecido preto foi o quê? Foi por causa desse acúmulo de muco que levou ali a funcionalidade da célula e levou a morte para ela, ok? O muco seria aquela secreção purulenta ali, tá? Que impede, que é como se bloqueasse a célula de fazer suas funções, seus metabolismos, inclusive de oxigênio, entendeu? E aí ela vai morrendo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma ferida, às vezes, e as células, elas estão, tá muito pus ali, e tem uma parte preta, o que a gente tem que fazer? O desbridamento dessa ferida. Lá em cima. Aqui no, então, deve ser no primeiro andar, no segundo andar. Pode subir um lance, porque o laboratório, as coisas são tudo lá em cima, que só tem sala. Bom? De nada. Então, por exemplo, a gente tem que fazer o desbridamento dessa ferida, tá? Ou seja, eu tiro ali o muco e eu tiro aquele tecido necrosado, eu rompo mesmo, eu corto aquele tecido necrosado, até ficar um tecido vermelho vivo, para as minhas células conseguirem degenerar, multiplicar. Se eu ficar naquele tecido morto ali, com aquele pus, minhas células não conseguem se multiplicar, elas vão morrendo, 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 morrendo. Tá? Porque é como se ela formasse um tampão ali, impedindo que as substâncias cheguem nas células, entendeu? Então, no caso, a pessoa tem que fazer uma limpeza naquele local. Fazer o quê? Fazer uma limpeza no local? Sim, a gente está falando de ferida. Da ferida? Fazer aquela limpeza no local onde está aquele acúmulo? Sim, peraí, isso, tá? Significado de abarrotagem. Abarrotagem, significado. Vamos lá, dicionário. Abarrotar, encher, superlotar. Bom, quem perguntou aí foi a Tatiele. Então, nossa, estou abarrotado. Vocês nunca viram esse termo, não? Tipo, comida, não, estou abarrotado de comida. Mas estou lotado de comida, tá? Glicoproteína, é proteína e glicose. Ok, Jéssica? É ruim, né? Tem muitos termos. Então, tipo, abarrotado se tiver só tipo, em questão de... Oi? Esteja muito cheio com isso, abarrotagem. O que tem? Esteja muito cheio, tipo, abarrotado de comida. Ah, sim. Tá? Entendi. No caso, fica o quê? As células ficam muito cheias de quê? De muco, tá? E aí, Sim. consequentemente, de glicoproteína, que é a glicose, proteína, elas não conseguem liberar essa glicoproteína para o meu meio externo. Sim, aí no caso está cheio de proteínas, Isso, né? glicose de proteína. Aquele muco, ele impede ali essa metabolização, tá? Tá.
A glicoproteína são as moléculas que compreendem as agentes de proteína. É mais fácil do jeito que eu expliquei. Obrigada. Ok? E podem levar, então, a essa morte celular. Então, vamos entender. Se eu tenho um acúmulo de muco, eu vou ter ali um excesso de glicoproteína e isso pode levar à minha morte celular. Ok? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui. Hã? Não, eu vou deixar de falar dos adenocarcinomas, adenomas, quando a gente falar de câncer. Tá? Mas tá só. O importante por enquanto é só. Bom. E aí vão ter várias patologias que vão ser relacionadas a isso. Por exemplo, geralmente, eu falei que aqui as células mucosas, elas estão no trato digestório e respiratório. Então, se eu tenho acesso de muco ali no meu sistema respiratório, aí eu vou levar várias patologias. Uma delas é asma, bronquite, tá ok? Tudo é ligado. Aí é aquilo que eu falei no início, a gente não vai estudar essas patologias, mas eu quero que vocês entendam que essas patologias que contêm muco é causado por esse acúmulo de muco. Entendeu? Que recebe o nome de degeneração mucosa. Agora, o acúmulo de açúcar. Como está aí na apostila de vocês? Degeneração. Por acúmulo de carboidratos. Carboidratos? Isso. Por que, gente, que é de carboidratos? Alguém tem noção? Porque o açúcar é um carboidrato? Isso mesmo, carboidratos. Porque o açúcar é um carboidrato, tá? Alice, você quer falar? Sim, professora. Com licença. Você vai dar. Falhou. Não estou te ouvindo, não. Manda Minutos e eu vou ter que. Manda no coisa, no bate-papo. No bate-papo? Tá, vou mandar aí. Vou esperar. Olha, são um negocinho legal. Ok, sem problema, tá, Alice? Já ganhou presença. Então, o carboidrato é um açúcar. Então, por exemplo, não adianta às vezes você está lá com diabetes gestacional e você fala assim, nossa, eu não sei por quê. Eu não como doce, mas come 5 pães. Carboidrato, gente. Tá bom? O acúmulo, então, desse açúcar, dessa degeneração aí desse carboidrato, vai ser o quê? Anormalidades no metabolismo da glicose. Então, quando eu tenho uma alteração no meu metabolismo da minha glicose, que vai fazer o quê? Elevar o depósito intracelular de glicose. Ou seja, a minha célula vai ficar com grande quantidade de glicose dentro dela. Tá? O que leva, né, o que causa ali o acúmulo de glicose vai ser principalmente o que a gente comentou no início da aula, da diabetes. Ok? Por quê?
Porque a diabetes ela tem a falta da insulina, que é a insulina que retira a glicose da célula para transformar em energia. Se eu não tenho esse instrumento para retirar essa glicose da célula, a minha célula vai ficar com grande quantidade de glicose e, consequentemente, a gente vai ter pouca energia, né? E aí é o que a gente vai ter de hiperglicemia, ok? Uhum. Talvez uma alimentação durante a gestação. Por isso, é a má alimentação, né, da gestação. O bebê ele está sendo gerado ali enquanto você está comendo, e tudo que você come vai para o bebê. Então, se você tem uma má alimentação, você pode não sofrer isso, porque o seu corpo já sabe trabalhar, mas o bebê não. Então, na hora que ele nasce, ele vai ter aquilo ali alterado, tá? Por isso, Então, a diabetes gestacional não afeta em si a grávida e sim a criança? quando a pessoa já está com diabetes gestacional, ela vai afetar os dois, tanto a mãe quanto o bebê. Mas principalmente o bebê, porque o bebê está sendo formado, gente. As células estão se formando. Então, o bebê já nasce com diabetes e a mãe pode ficar com diabetes o resto da vida? O bebê vai nascer com diabetes, mas ele pode ter alguma intercorrência, que no caso aqui que a colega está contando, é ali o pico de glicemia. Tá? Então, pode sim levar por isso, e a mãe também ter durante a gestação. Pode levar até má formação congênita. Tá? Então, por isso que é importante ter uma alimentação balanceada. Quantos anos? Mas comer de tudo não significa ser balanceado. A gente vai ver isso em nutrição. Aí a gente vai entrar na matéria de nutrição nessa questão. Sim, porque eu tenho que fazer um check-up. Sim, para fazer o controle, gente. A gente precisa fazer um controle, isso é um controle. Ela está sendo prevenida, ela está prevenindo, precaução aí do caso, uma vez que ela já tem histórico, está totalmente certo. Professora, Oi, peraí, só um minuto. Pode, ué, se você não intervir, como que vai? Corre esse risco, é igual um diabético, que tem um pico de glicemia dentro de morrer, tá? É engraçado é que para o diabético até mesmo o açúcar das frutas às vezes não é bom. Exatamente, comer fruta demais não é bom, né? A frutose ali, ela tem glicose. Por isso que precisa de uma alimentação balanceada, tá? Tudo que é carboidrato, que é frutose, tudo isso tem glicose, gente. Dependendo do seu nível de glicemia, você tem que balancear. Quem falou, professora, aí? eu tenho uma vizinha minha que a filhinha dela de 6 anos estava com muita dor de ouvido. Muita. E aí a mãe dela levou ela no médico por causa dessa dor de ouvido. Aí ela conversando com o médico e tudo, ela falou com o médico que ela estava tomando muita água e indo no banheiro toda hora. Aí acabou que fizeram os exames de sangue lá, mediram a glicose dela. Quando foi ver, estava 600 a glicose dela, da menininha. Em tempo de acontecer alguma coisa mais grave com ela. E aí ela tá lá internada, eles estão estudando o caso dela, mas o médico fez os exames e tudo e descobriu que ela já nasceu assim, sabe? Com esse problema da diabetes. É o tipo 1 Pum, que ela falou.
Aí, no caso, é de genética? Geralmente, tipo 1 é genético, tá? Porque a criança já nasce, já nasce com aquilo ali. E a tipo 2 a gente vai adquirindo no decorrer daí. Gente, presta atenção. Diabetes, a gente vai falar um pouco mais quando a gente entrar em farmaco, tá? Mas vocês vão estudar a patologia mesmo em si, em clínica médica, todos os tipos, como que funciona, como que causa, etiologia, tudo, tá? Em clínica médica, ok? Stephanie. Eu vi um post no Instagram que fala que a hipoglicemia ela tem mais probabilidade de causar a morte do paciente do que a hiper. É verdade? Porque a hipo, ela é mais difícil de controlar do que a hiper. Tá? Então, por isso que tem essa dificuldade aí de tem mais risco de morte. Ok? Bora! Valéria. Eu tenho, professora, a hipoglicemia. Ela sempre foi muito baixa, então eu sofro com isso há muito tempo. E o meu pai, a minha mãe, todo mundo era diabético e me deu ao contrário. Tá tudo interligado, tá? E eu tenho que fazer praticamente a mesma dieta de um diabético. Sim. Porque, na verdade, você tem que ter uma alimentação controlada, tá? Exatamente. Gente, prestem atenção. Agora, eu vou encerrar a aula por hoje, tá? Aí. Anota, por favor, que eu parei na causas da lesão, tá? Beleza? E aí, se for o caso, na próxima aula eu vou acumular aí algumas questões para a gente fazer de atividade. Provavelmente na próxima aula a gente já tem. Aqui eu já consigo fazer assim, grandes, ó, 1, 2, 3, 4. Já tenho quase uma atividade avaliativa na aula de hoje, se eu quiser. Ok? Beleza, pessoal? De casa, cadê vocês? Vai. Beleza. Achei. Bom, então é isso. Então, bom fim de semana. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, Rayane. E aí, na terça, eu espero todos vocês. Tá bom? Bom final de semana. Beijo. Tetê. Beijo. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia.